o protocolo, o número e o nome do protocolo dessa vacina que o Bill Gates está, né, bancando. Para isso, eu vou mostrar, então, até do site da própria patente, né? Eu vou mostrar para que não seja o Márcio falando, e sim o próprio conteúdo que está ali disposto para quem quiser ver. Então, vou aumentar aqui. O número da patente é esse aqui, ó. WO. Gente, está lendo ao contrário, porque nós estamos com o celular, né, ao contrário. Então, olha aqui, ó. WO 2020 060606. Ou seja, WO, a gente pode talvez supor que seja world, que seja mundial, no ano de 20, né, 2020, onde nós estamos, e 666 é bem suspeito esse número, né? Agora... porque 06, na verdade, é 6, né? 060606. Agora, o interessante é o nome da patente, que é Cryptocurrency System Using Body Activity Data, ou seja, é um sistema de criptomoeda de cripto, né, que seria Bitcoin, ou moeda eletrônica. O que você traduziu aí? Usando sistema de vacinação quântica com microagulha implantável. Mas isso é o descritivo da vacina. Isso é o descritivo da vacina. Agora, o nome desse sistema todo, isso que é interessante, o nome desse sistema, que é esse aí que você falou, pastor, e tem uma pessoa, uma estudiosa que me passou esse dado, isso não foi uma coisa que eu descobri, que ela se converteu e passou essa informação que a somatória das letras desse título é 666. Ou seja, e vou passar aqui... Mas essa letra em relação ao alfabeto romano? Alfabeto romano, sim. Agora, olha aqui que interessante. Na patente, o desenho da patente já se subentende o uso do sistema financeiro. Então, essa tatuagem, né, que vai existir na pele da pessoa, vai colocar na derme da pessoa, vai colocar a informação médica, vai colocar uma forma de contato com o sistema bancário, e ela também inclui um GPS. Ou seja, a pessoa não tem como fugir depois que foi chipada. Não tem como fugir. Agora, pastor, uma pergunta que deve estar no coração de muita gente aí. Isso acontece em qual momento do Apocalipse? É antes do arrebatamento, depois, durante? Porque isso me parece que acontece depois do arrebatamento, ou seja, para quem fica. Gente, antes de eu responder a pergunta do Márcio, para você obrigar todo mundo a vacinar, você tem que ter um governo mundial. Por quê? Porque um governo aqui pode concordar, mas outro ali pode não concordar. Não é verdade? Sim. Então, se você não tem um governo mundial, você não consegue implantar a lei de ser compulsória e obrigatória essa implantação dessa tatuagem. Sabe, para mim, é muito suspeito você ter um nome de uma patente, né, um protocolo que é WO, claro que é world. Ou é world ou é worldly. Ou é mundial ou mundialmente, né? O mundo, e 2020, quer dizer, para mim é o ano do começo dos testes. Uhum. A patente ainda... Esse é o protocolo para o patenteamento, não significa que ela já esteja patenteada. E depois, 060606. Quer dizer, para mim, esse é o programa do anticristo. Agora, eu não penso que seja o Bill Gates o anticristo. Então, só para responder, Márcio, que você perguntou, eu acho que este programa não vai ser implantado antes do arrebatamento, porque o governo mundial do anticristo vai ser depois do arrebatamento. Então, primeiro tem que ser feito um acordo de paz de 7 anos, esse acordo vai dar poderes ilimitados para o anticristo. Agora, pastor, faltou falar a crise mundial. Faltou falar 2 aspectos aí
de pesquisas técnicas que eu fiz essa semana que eu achei muito interessantes. Em primeiro lugar, eu tenho estudado bastante investimento na Bolsa de Valores, não que eu seja um grande investidor, né? Mas, enfim, estou estudando, estou aprendendo. E existe um consenso em vários desses gurus aí de Bolsa de Valores que está para explodir no mercado de ações uma ação específica, que eles não falam de jeito nenhum qual é, da ordem de 12 a 13 trilhões de ganho em um prazo muito curto. E eu vi esse gráfico que alguns fatos tecnológicos precisam existir. E esse fato tecnológico que precisa existir é a banda larga de 5G, que precisa ser lançada para que essa tecnologia faça assim. E ela está ligada à medicina, esse estoque, né, na Bolsa de Valores. E eu fiquei pensando, cara, tem que ser alguma coisa ligada a essa questão da pandemia, porque é mundial a coisa, né? E aí eu estava vendo, essa semana também, uma matéria sobre o Elon Musk, o dono da Tesla, que ele tem lançado dezenas de satélites, porque ele tem um projeto de fazer a banda larga de internet. Tornar a internet acessível de graça para o mundo inteiro. Via satélite. Ou seja, aqui passou aqui em cima de Orlando, mas eu achei aqui na Fox, tem um vídeo do YouTube, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó, que mostra os satélites passando. Olha aqui. Tá vendo aqui? Esses pontinhos. Isso aqui a gente vê daqui de casa, a gente vê isso aqui passando em cima do céu. Esses são os satélites que estão em teste. São dezenas e dezenas e dezenas de satélites. Ou seja, imagina que essa enormidade de tatuagens mundiais e a quantidade de tráfego de dados que vão existir entre o ser humano e a nuvem, tem que existir uma plataforma como 5G. Então, Jesus está às portas e o arrebatamento tem que estar às portas. Né, então, o que eu penso, Márcio, é exatamente isso. Nós estamos vendo tudo acontecer, mas nós não sabemos exatamente quem é. Na minha opinião, tá? O Bill Gates não é o anticristo. Ele será o homem que ajudará com a plataforma, com o sistema. Mas haverão outros, como, por exemplo, esse dono da Tesla, a tecnologia do 5G. Agora, o que é muito, para mim, mas muito, eu diria assim, pesado, é você ter um sistema de vacinação em que você vai inocular uma enzima chamada luciferina. Numa serpente, né? Na forma de uma serpente. Com uma garra de serpente e com o protocolo da patente CWO de mundo 2020, depois 060606. Gente, é muita coincidência. Aí, paralelo a isso, você tem do outro lado conversas e discursos de paz de um homem que se chama de um Júpiter. E outra coisa, a Bíblia fala que o império do anticristo é a reconstrução do Império Romano. Sim. Ora, o Império Romano, grande parte dele estava na Europa. E a outra parte dele está onde está o Islã hoje. Na minha opinião, vai juntar esses dois mundos. Uhum. E dentro desse acordo de paz, vai ser um acordo de paz, primeiro, para acabar com as diferenças sociais. Na minha opinião, não vai haver mais muitas moedas. Essa criptomoeda é que vai ser a moeda mundial. E você não vai conseguir comprar ou vender se você não tiver essa tatuagem, que nada mais é do que a marca da besta. Aí alguém vai dizer, mas pastor, o que tem demais eu botar isso aí? Bom, a Bíblia diz claramente, queridos, lá em Apocalipse 13, que quem colocar essa marca perdeu a salvação. Por quê? No meu livro, eu digo que a implantação de nanotecnologia pode também conter substâncias que vão alterar, inclusive, a química do cérebro.
dificultando as pessoas que creiam. Eu até coloco, por exemplo, algumas pessoas que tratam depressão com um tipo de ímã, lá diz que, como efeito colateral, a pessoa começa a perder a fé. As coisas que são absolutamente verdadeiras para elas passam a ser relativizadas. Ou seja, você deixar que algo entra dentro de você pode alterar profundamente a maneira como você pensa e como você crê. Agora, para que isso seja implantado, é aí que está. Para que você tenha um controle mundial, você precisa da tecnologia do 5G, você precisa desses satélites do mundo inteiro, você precisa ter a inoculação desta vacina, que o pretexto vai ser a vacina, sim, mas junto da vacina vai ter essa substância, essa enzima luciferina, e aí o circo está pronto. Quer dizer, faz o acordo de paz. Na minha opinião, Márcio, vai ser assim. Nós vamos ver o acordo de paz sendo discutido, estamos vendo tudo isso. O arrebatamento vai acontecer. O acordo... Fala das festas, pastor, que você falou que era muito interessante. Não, isso deixa para frente, porque eu não posso falar de tudo também. Nos capítulos. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte. A primeira metade da tribulação, os 3 primeiros anos e meio, serão anos de implantação. Na minha opinião, são estes anos que vão trazer implantação. Então, se você está aqui me ouvindo, eu não creio que isso vai ser feito enquanto nós estivermos aqui. Porque a Bíblia diz que o anticristo ainda não se manifestou, porque ele aguarda que aquele que o detém seja retirado. Então, a implantação do seu governo e do seu sistema tem que ter a igreja sendo tirada para fora. Quando a igreja sai para fora, aí eles vão ter esse controle. O acordo de paz é para ter uma moeda única, um governo mundial único, para acabar com as guerras religiosas, né? Guerras étnicas. E esse mundo de paz vai ser promovido por um líder político, que é o anticristo, a besta que surgiu do mar, e um líder religioso, a besta que surgiu da terra. Para quem é bom entendedor, você vai ver que tem um líder na Europa se levantando, que se chama Emmanuel Macron, que chama a si mesmo de Júpiter, ou seja, o Deus maior do panteão dos pagãos. A figura da Europa é a Europa, que é essa jovem em cima da besta. Então, ou seja, quem dá poder para a besta é a mulher é a Europa. Então, isso tudo vai ser, depois do arrebatamento, vai ter a dominação gradativa, compulsória. Isso vem em termos de vacina, e vai ser essa vacina, na minha opinião, com esse princípio ativo luciferina. O Márcio fala aí das festas. Isso aqui precisaria de uma live só para isso, né? Mas basicamente é o seguinte: cada uma das festas cumpre um encontro do Messias com o seu povo. Jesus morreu na Páscoa, exatamente no dia da Páscoa. Ele foi enterrado no início da festa de Pães Ázimos. Ele ressuscitou exatamente no dia de primícias, por isso que Paulo chama ele a primícia dos que dormem. O Espírito Santo chegou exatamente no dia de Pentecostes. A próxima festa é a festa de trombetas. Ora, a festa de trombetas, meus irmãos, é a festa do arrebatamento. Aí alguém vai dizer, pastor, mas Jesus não disse que ninguém sabe o dia e a hora? É verdade, mas tem 2 detalhes que você precisa entender. A festa de trombetas tem 2 dias. Então pode ser um e pode ser o outro. E ninguém sabe de que ano será. Mas eu, pessoalmente, creio que o arrebatamento será na festa de trombetas. No primeiro ou no segundo dia. É a chamada Rosh Hashanah, é o Ano Novo Judeu. Por quê? Porque a festa de trombetas, depois de Yom Kippur, é as nações tabernáculos, que é o milênio, Jesus reinando sobre a terra. Agora, o que eu vejo, Márcio, que vale a pena dizer aqui isso para vocês, gente, é porque essas coisas estão absolutamente escondidas da grande população mundial. Mas a Bíblia diz: vós não sois das trevas, para que este dia vos pegue de surpresa.
Porque o dia do Senhor será como ladrão, né? Ele vem sem que ninguém saiba. Mas Deus já está dando para a gente alguns sinais, gente. Será que vocês não estão enxergando isso? Então, esse é o tempo que a igreja tem para buscar ao Senhor, para, sabe, se santificar, buscar o Senhor, se arrepender dos seus pecados, procurar, sabe, andar com o Senhor, porque o arrebatamento vem aí. E nós já estamos enxergando o circo sendo armado. Mas, na minha opinião, não é realmente algo que vai acontecer antes da tribulação. Para mim, há um texto claro sobre isso, que é Apocalipse 3:10, que diz assim para a igreja de Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora, e não na hora, da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Ou seja, ele está falando claramente da grande tribulação, mas diz para aqueles que são fiéis e guardam a palavra, que eles serão guardados da hora e não na hora. Guardar na hora é você passar pela tribulação e ele está junto de você. Mas guardar da hora é ser arrancado do meio da tribulação. Faz todo sentido. Então é isso, Márcio. Agora me diga uma coisa. Essa patente, né? Você que pesquisou isso, mandou para mim, eu li também. Isso já foi aprovado ou ainda está no processo de aprovação? Isso está no processo de aprovação. Isso está sendo... Essa patente ela foi entrada, vamos assim dizer, submetida. É o protocolo, né? Ela foi submetida no ano passado, em junho. Ou seja, vai fazer um ano, né? Então, eu acredito que ela deve estar para ser liberada a qualquer momento, porque tudo indica que ela vai casar com o próprio... a própria vacina do Covid-19, porque eu acho que eles estão fazendo, eles estão usando esse medo na população mundial justamente para provocar que a pessoa queira desesperadamente ter essa vacina. Então, quando elas quiserem ter essa vacina, eles têm que ter isso pronto e aprovado. Então, eu também creio. Eu creio que o Covid-19, essa pandemia, ela se tornou o elemento de trazer pavor para as pessoas, para que elas aceitem qualquer coisa para se livrar daquilo. Porque hoje, por exemplo, eu li um artigo, até estava em italiano, de um médico da cidade de Bérgamo, que fez autópsia de 80% de todas as pessoas que morreram, ali na Lombardia, né, na região que mais foi afetada. E ele descobriu que as pessoas não estavam morrendo da pneumonia intersticial. Elas tinham um processo antes de microtromboses no sistema cardiovascular. Ou seja, entupia as veias por causa de inflamações. Então, uma médica brasileira, sabendo disso, criou um protocolo com a associação de anticoagulantes e anti-inflamatórios. Eu vi. E está dando muito resultado. Eu recebi esse artigo, eu li, liguei para um médico meu que é pneumologista e falei: olha, você não lê italiano, mas eu vou te traduzir, é isso aqui. Procede ou é fake news? Porque hoje tudo tem muita fake news, né? Ele falou: não só procede, como nós já estamos utilizando. Então, hoje, você já tem vários tipos de tratamento. Tem o próprio tratamento com a cloroquina, né? A hidroxicloroquina. Mas uma coisa é o tratamento, outra coisa é a vacina, entendeu? Israel recentemente declarou que encontrou, que descobriu, desenvolveu o chamado anticorpo do Covid-19. Agora, detalhe, o Benjamin Netanyahu falou que achava que tinha que ser obrigatório para todo mundo a vacinação. O Macron falou a mesma coisa. O Bill Gates falou a mesma coisa. Então, gente, o que eu penso? Se eu estou certo, nós vamos ser arrebatados em breve, antes dessas coisas acontecerem, mas nós já estamos vendo essas coisas acontecerem. Por quê? Porque a Bíblia diz que não viria o anticristo sem que duas coisas acontecessem. Jesus não viria sem duas coisas acontecer. Primeiro, a apostasia, que já está praticamente o mundo inteiro, a gente está vendo o espírito de apostasia. E a segunda é a revelação, a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição.
A palavra manifestar no grego phanerou significa brilhar. Então, para mim, isso não significa necessariamente que ele vai dizer, olha, eu sou anticristo. Não. Basta que ele seja levantado e comece a ter notoriedade e influência. Sim, mas a volta de Cristo, ela está diretamente aliada com a construção do templo. O templo tem que existir em Israel. A construção do templo vai ser depois da tribulação. Ué, mas ele não se assenta na metade da grande tribulação, Exatamente. Ele entra no templo. Hoje, eles constroem o templo em 6 meses, Márcio. Hoje você tem em Israel todos os utensílios prontos. Eles constroem o templo em 6 meses. A construção do templo só se dará com acordo, porque o acordo de paz vai visar isso. O que o judeu vai querer? Eu quero botar meu templo lá. O que o palestino quer? Quer ser reconhecido como nação. Entendeu? Então, quando você vê o livro de Ezequiel falando, né, sobre o templo da grande tribulação, ele diz para Ezequiel medir com vara, né, ele diz, olha, cuidado para não entrar na área dos gentios. Gente, está na cara, a Bíblia está dizendo que quando o templo for construído, o terceiro templo, ele não vai poder entrar na área dos gentios. Que área é essa dos gentios? A área das duas, vamos dizer, da mesquita de Al-Aqsa, que é aquela que fica ao sul, e do Domo da Rocha, que é o que fica ao norte. O templo não vai ser construído entre os dois, como muita gente pensa. Ele vai ficar à direita, de quem está no Monte das Oliveiras, ele está olhando e está à direita, porque ele tem que estar na frente da Porta Formosa, porque lá a pessoa que estivesse lá no Monte das Oliveiras, ela via através da Porta Formosa a porta-entrada do templo, entendeu? Então, isso só vai ser reconstruído com o acordo de paz, que vai ser proposto por um líder político mundial e por um líder religioso mundial. Agora, vai ser um acordo entre os palestinos, e aí engloba os muçulmanos, os cristãos e os judeus. Então, aí você já pode começar a fazer, alinhavar quem que é a besta, quem que é o anticristo, quem que é o falso profeta. Essa questão do templo em Jerusalém acho simplesmente fascinante. Fascinante. Tem uma renderização, não sei se dá para ver muito bem daí. O que o senhor acabou de falar é isso aqui, ó. Isso. Não, pera, é que está ao contrário, né? Ao contrário. Mas o Golden Gate está aqui embaixo. Imagina isso que você está vendo ao contrário, tá? Porque o templo aqui, que a gente vê, está na esquerda. Mas, na real, ele está na direita, tá? Ele não está à esquerda do Domo da Rocha, ele está à direita do Domo da Rocha. O Al-Aqsa, aqui nessa perspectiva, está bem à direita. Mas é o contrário. Pensa tudo ao contrário. Exatamente. Porque aqui nós estamos usando um celular aqui para que eu me veja, né? Então ele muda tudo. Exatamente. Então, mas é exatamente isso. Nós estamos, gente, vivendo esses momentos. Agora eu quero trazer algo para ser questionado. Porque muita gente falou que, de fato, isso foi criado num vírus de laboratório pelos chineses e que os chineses estão com muita liquidez, têm muito dinheiro e eles precisavam comprar muito. Então, para que eles... Isso é uma coisa que sempre aconteceu, viu? O Rockefeller, o pai, né, o avô, aquele primeiro grande, disse o seguinte, olha, não existe melhor maneira de você ganhar dinheiro quando você sangra as pessoas. Ou seja, os globalistas, estamos falando de George Soros, dos Rothschilds, estamos falando dos Rockefellers, esses camaradas que investem na bolsa, eles quebram a bolsa para poder vender, né, lá em cima e depois comprar em baixa. E eles estão provocando, segundo essa teoria, provocaram o coronavírus para quê? Para que os ativos, né, para que terrenos, para que os ativos da Europa caíssem de valor. E é até, de certa maneira, factível, né? Porque você pensa, começou onde? Na Lombardia, uma região que foi praticamente dominada, né? Tem mais de 200 mil chineses ali naquela região, né, do norte da Itália, de Milano e tudo. Por quê? Porque os chineses gostam, né,
da chiqueza, lá dos italianos, né? Vamos dizer assim, da moda, do dinheiro. Que tem de chinês naquela área lá. Que talvez eles tenham realmente levado o vírus. É de se estranhar, né, que a Rússia, que fica ao lado, não tenha quase ninguém. E que os Estados Unidos, que é o inimigo da China, seja o país que esteja explodindo. Mas começou então, eu fico pensando, será que não houve mesmo alguém que trouxe? Pode falar. Eu morei em Nova York, né? E a quantidade de chinês que tem lá é uma coisa absurda também. Chinatown é um exemplo, né? E eu acho que, por ser um hub mundial, internacional, que tem de gente que entra e sai naquela cidade, é uma coisa absurda. Então, não é de se estranhar que fosse acontecer isso lá, para falar bem a verdade. A questão é que eles não responderam rápido. E esse empobrecimento mundial é muito real. Não é uma questão técnica e ilusória que a gente pode ler em matéria, mas quantas empresas estão falindo? Aqui nos Estados Unidos tem o maior recorde de desemprego e solicitação de seguro. Então, na verdade, o que os globalistas querem? Eles querem provocar um crash mundial econômico. Eu já falo isso há muito tempo. Até o Sandro, muitos anos atrás, ele leu um artigo meu, até me parabenizou. O Sandro é sócio do Márcio, economista e tal. E ele falou, pastor, olha o que você está falando, é isso mesmo e tal. Então, o mundo sabe que no futuro vai ter um crash. Entendeu? Por quê? Porque aí a crise vai precisar de um gerente, né? De uma autoridade, de um grande líder para poder juntar, né, as nações. E para que possa realmente gerenciar a crise, vai acabar com a autoridade das nações. O mundo, e agora com o corona, Márcio, vários líderes mundiais falaram da importância de um governo mundial. Eu não me lembro o nome do economista que na época do crash de 2008, né, da bolsa, né, aí da bolha do real estate, né, da área imobiliária, foi ele quem disse para os bancos centrais que deviam fazer o bailout, né, que deviam fazer o resgate para os bancos centrais dos países. Só que ele disse, naquele tempo, o problema era econômico e a solução é econômica. O coronavírus é uma pandemia que a solução não é econômica. O que precisamos é de um governo mundial, nem que seja temporário. Então, aqui e acolá, o Papa já falou sobre isso, Macron já falou sobre isso. Essa interferência, essa ingerência do Macron querer entrar na Amazônia. Lembra da briga que teve aqui? Você está nos Estados Unidos, eu não sei se você acompanhou. Não, lembro. Do Bolsonaro com o Macron. Esse camarada está dando pitaco em tudo quanto é coisa. Ele está querendo se meter em todos os lugares. Então, o que eu penso, sabe? Não estou afirmando que seja ele, mas é esquisito. Vamos dizer assim, é esquisito. E, paralelamente, Márcio, você tem uma crise fantástica, uma pandemia que está deixando todo mundo com medo. Agora, alguns lugares, eu tenho uma amiga, a pastora Rosalind, lá da Itália, até ela está começando a vir aqui. Eu não sei se ela ia conseguir ficar até o fim por conta do horário lá. Uma bênção. Mas lá já começou a fase 2. Entendeu? Daqui a pouco as igrejas vão estar podendo ser abertas. Mas o que eu vejo é que muita gente vai ter medo de voltar para as igrejas. Porque o mundo não vai ser igual, Márcio. Não. O mundo já está debaixo desse pânico. Ou seja, as massas estão sendo manipuladas para que chegue um líder mundial e diga, calma, é assim que nós vamos resolver. Sabe, ele vai resolver o problema milenar, né, de palestinos, de árabes, ou de muçulmanos e cristãos e judeus. Vai propor um acordo de paz que vai envolver muito dinheiro e vai trazer uma vacina, mesmo que não seja esta vacina. Ele vai dizer assim, gente, nós precisamos ter uma condição de criar um sistema de gerenciamento das doenças para que elas não passem adiante. Porque se o indivíduo, por exemplo, pega uma doença, imediatamente eles vão dizer, o corpo do indivíduo vai anunciar
para a rede, né? Vai anunciar para a nuvem que ele está doente. Então, Exatamente. eles vão dizer, dessa maneira a gente vai pegar uma pandemia muito antes dela se disseminar. A pessoa já vai ser isolada, ou seja, eles vão trazer 1000 explicações, meu amigo, para poder fazer isso. Isso que você acabou de falar aconteceu na China. Não sei se chegou a ver o sistema que o governo chinês utilizou para controle dos indivíduos na China através de um app que eles têm chamado WeChat, que eles têm milhares de câmeras espalhadas pela cidade inteira, reconhecendo o rosto das pessoas. Essa pessoa ela sai de casa, ela media a temperatura, e se ela encontrasse com uma pessoa que estava com uma bandeira dizendo se ela está doente, se ela não está doente, imediatamente o governo já acionava ela, ó, você esteve em contato com uma pessoa, você tem que ficar em casa agora porque você vai estar doente. Então, eles controlaram sim. Ou seja, Não, para você ter uma ideia, tem uma brasileira que apareceu até no Fantástico aqui, que ela chegou numa viagem de navio, ela chegou na China, ela teve que ficar 14 dias em quarentena. Ela ficou dentro de um quarto de hotel. Quando ela abriu a porta, começou a tocar uma sirene. Uau! Eles sabiam, controlavam a pessoa para que ela estivesse dentro daquele local. Ou seja, o mundo está cada vez mais preparado. E quando essa rede 5G tiver democratizada para o mundo inteiro, só vai faltar uma coisa: a introdução desse chip, que é, na verdade, uma marca. Eu queria ler Apocalipse capítulo 13, que diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés do urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder. Esta besta fala de diversos animais que eram símbolos de impérios passados, entendeu? Por exemplo, o leopardo era a Grécia, tá? O leão era a Babilônia, entendeu? O urso são os medo-persas, está lá em Daniel, capítulo 2, naquela visão toda. E depois, no livro de Daniel, todos esses animais aqui representam impérios do passado que se unirão de novo como esse império do anticristo. E, na minha opinião, vai ter aí alguma coisa de muçulmano, porque você vê, quem são as 7 cabeças do dragão? São 7 impérios que perseguiram Israel. O primeiro, quem foi? Egípcio. Egípcio é hoje o quê? Muçulmano. O segundo, quem foi? Babilônio. Não, assírio. Assírio hoje é no Iraque. O que é? Muçulmano. Depois vem Babilônia. Babilônia e Iraque. O que é? Muçulmano. Depois Medo-Persa. Persa é o quê? Irã. O que é? Muçulmano. Depois vieram os gregos. Só que a palavra Grécia ali é Yavan. Yavan é uma região da Turquia. E é o quê? Muçulmano. Depois vem o quê? Os romanos. Ah, mas romano não é muçulmano. Ah, pera lá. Mas os muçulmanos tinham o Império do Ocidente, que a capital era Roma, e o Império do Oriente, que a capital era Constantinopla, que é Turquia. Então, muçulmano. Então, Márcio, essas 7 cabeças do dragão é o ajuntamento de todos esses impérios para perseguir o mesmo inimigo, Israel. Uau! Entendeu? É por isso que a igreja não vai estar aqui, porque a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja é um hiato. Ah, mas por que as pessoas interpretam, então, Mateus 24, Lucas 21 erradamente? Elas não entenderam que a igreja não foi vista pelos profetas. A igreja foi escondida, é um hiato. Então, hoje nós estamos vivendo os princípios de dores, mas a Mateus 24, quando fala da grande tribulação, está falando de judeus, porque a pergunta no início foi: quando vai começar? Quando o Senhor vai implantar o seu reino? Aí Jesus responde: que reino que eles estavam falando? O reino de Cristo na Terra. É o milênio. Agora desculpa te interromper, mas você falou um negócio tão sensacional. A questão dos profetas não verem a igreja, o que é análogo com o fato das 70 semanas elas terem um hiato, né? Da semana 69 para 70. Porque o povo judeu estava na diáspora.
Eles tinham que voltar para a sua terra para que as coisas que vão acontecer na última semana, como a construção do templo, como o abominável da desolação, eles tinham que estar lá de volta. Então, o último sinal que precisava ter era a volta de Israel para lá. Já voltou. Fantástico. Só que hoje, algumas pessoas falam, mas essas coisas eram para o passado. Queridos, não era para o passado. A Bíblia fala da grande tribulação, de 2 testemunhas morrendo em praça pública, e o mundo inteiro vai ver e vai trocar presentes. Como é que podia acontecer isso no passado? Como é que você podia ver do mundo inteiro algo que estava acontecendo em Jerusalém? Só através da internet. Só a internet. Então, tem um monte de coisas que acontecem realmente na grande tribulação que só podem acontecer nos dias de hoje. Márcio, nós estamos aí com 4 minutinhos. Eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui, muita contribuição que você trouxe. Quero falar para você, segue lá o Márcio no seu Instagram. Como é que é? É Márcio Tex, né? Márcio Tex. Segue o Márcio no Instagram, também no seu canal do YouTube. Como é que é o Márcio? Márcio Teixeira Music. Márcio Teixeira Music. Gente, esse cara é um adorador. Ele tem coisas tremendas, coisas lindas. Se inscreva lá nos 2 canais dele, que você vai ser muito abençoado. Isso aqui, ó. Vou começar uma série de estudos sobre o tabernáculo. Já montei o meu tabernáculo. Aí, ó. Que lindo! Maravilhoso! E vou começar a fazer uma série de estudos sobre adoração. Quem quiser, se conecta lá no canal, conecta aí no Instagram para ficar ligado aí nos vídeos que eu vou estar lançando. Vai ser muito legal. Gente, eu queria pedir para todo mundo compartilhar. Compartilha. Porque essa live vai ficar 24 horas. Somente 24 horas. Quero agradecer muito, Márcio. Foi super legal. Talvez um outro dia a gente volte a falar sobre isso, porque o tempo foi curto, né? Mas agora eu quero falar um negócio também, pastor. Eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu já falei isso aqui privadamente para o senhor e vou falar isso diante da audiência inteira. O senhor é uma bênção na igreja de Cristo nos dias que a gente vive. Você é uma bênção, uma preciosidade. E eu te amo muito. Que Deus abençoe o seu ministério. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que todos os seguidores, todo mundo que está aqui assistindo, compartilha o mesmo sentimento que eu tenho, viu? Amo você. Muito obrigado. Gente, eu queria dizer uma coisa. Amo vocês, tá? Fiquem atentos, porque nesses dias eu vou fazer lives muito importantes. Deus tem falado muito da importância de eu abrir os olhos. Amanhã, às 9 horas da manhã, no meu canal do YouTube, eu vou fazer a mensagem, o juízo final. Você não pode perder. 9 horas da manhã, no meu canal do YouTube, Lamartine Pozzella. O juízo final é um estudo profundo, as pessoas não sabem. Eu vou falar tudo sobre o juízo final. E esse é um negócio, esse é um appointment, esse é um encontro que você vai estar lá de todo jeito. Então, não deixe de assistir.